Amém, amém, amém. Boa tarde, queridos. Tudo bem? Vocês estão bem? Eu já estava com saudade de vocês. Eu vou ficar bem aqui, aproveitar os elementos da ceia para que nós possamos nos lembrar aquilo que foi dito pelo próprio Jesus, não é? A respeito de fazermos isso em memória dele, em memória daquilo que ele fez por nós, quando morreu. Não é o dia de um velório, é o dia de uma grande festa. Toda ceia é uma grande festa. Por quê? Porque nós sabemos que ele morreu e ressuscitou por nós. E nós sabemos que o pão representa o seu corpo. Podemos entender que pelas pisaduras de Jesus nesse corpo nós fomos sarados. Amém? E hoje, de fato, vou trazer alguns princípios, algum entendimento e clareza no nosso coração e na nossa mente a respeito da cura. Amém? A primeira coisa que eu quero lembrar é exatamente a respeito do que a irmã Joana estava falando, sobre alguns conhecerem ou voltarem a conhecer ou conhecerem algo que liam e diziam, mas estava aí todo o tempo. Eu lembro do apóstolo Paulo falando a um povo, num determinado momento, onde já haviam passado por ali algumas pessoas, e ele perguntou, e a respeito do Espírito Santo? Vocês já foram batizados? E eles disseram, naquele povo eles disseram, nem ao menos sabemos que existe o Espírito Santo. Então foram batizados no quê? Foram batizados em Cristo, foram batizados nas águas. Aí ele não disse, isso está errado. Não, ele falou, eu tenho mais alguma coisa. Até aí vocês já entenderam, está tudo certo. Não é assim, então? É uma revelação progressiva. Nós sabemos que a palavra de Deus vem sendo entendida por nós à medida que temos mais e mais relacionamento com o próprio Deus pela palavra, não é? Tendo esse entendimento que traz a libertação e, claro, pela nossa comunhão com o próprio Espírito Santo, que é quem nos revela plenamente Deus. Então, à medida que nós vamos aprendendo, parece que as coisas que nós líamos antes, estava aqui todo o tempo, é o Senhor nos dizendo, então, tem mais. Tem sempre mais. Da parte do Senhor, nós temos sempre mais. A palavra vai renovando a nossa própria vida, a nossa própria existência, dia a dia. Nós vamos lendo, recebendo dela, interagindo na obediência e na confiança. E ela vai trazendo cada vez mais, nesse conhecimento, vida, abundância, graça, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E hoje vamos falar sobre cura. Você está pronto? Amém? Aleluia! Uma das coisas que eu gostaria de lembrar a você, está lá em Êxodo, a respeito de um conceito que nós sabemos tão bem. Sabemos no nosso coração, sabemos porque já ouvimos e sabemos porque temos vivido essa realidade da nossa própria vida. A partir do momento que nascemos de novo, estamos na família de Deus e temos o direito legal, não é? De viver tudo que está escrito. Isso é legal, é como um documento de fato, real, que diz para nós que o que a Bíblia fala a nosso respeito, isso é real e verdadeiro. Agora, nós precisamos viver estas coisas. Esse relacionamento com a palavra de obediência, de confiança, traz a existência do que está escrito de forma legal para a nossa vivência aqui no real. E a palavra de Deus nos garante que nós podemos viver curados, viver sarados de forma legal e de forma existencial, vivendo de forma plena em Cristo Jesus. E lá, em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, eu gostaria que você hoje nem olhasse, anote, e lá em casa você leia. Por quê? Porque eu vou trazer conceitos para você, graças a Deus a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é pecado abrir a sua Bíblia, amém? Você pode abrir a sua Bíblia. Mas eu quero trazer para você, eu quero que entre. Se eu pudesse hoje abrir você e mergulhar em você com tudo que eu tenho visto, aprendido e vivido da parte de Deus, desse relacionamento com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, se eu pudesse fazer isso, eu faria isso. Por isso eu quero que você esteja atento hoje para aquilo que nós estamos começando, amém? Não tem como nós, em 30 minutos, entregarmos a você todos os princípios, tudo aquilo que você vai poder viver a respeito da cura divina. Mas quem sabe na próxima quarta-feira a gente continua. Vamos deixar o Senhor, não é, guiar todas as coisas. Então, lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 26, a última parte do versículo diz aquilo que nós temos que entender da parte do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus, desse Deus que é Jeová Rafá, amém? Ele continua sendo
o Deus que nos sara. E nessa parte diz exatamente: eu sou o Senhor que te sara. A presença de Deus, pelo que nós vemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a presença de Deus entre o povo garantia provisão em todas as áreas da vida deles, garantia saúde em todas as áreas da vida de cada um daqueles. Qual a condição? Obediência à palavra. Aleluia. Confiança na palavra. Estar ali crendo naquele Deus. É necessário que haja fé. É necessário que haja confiança em quem Deus é. A doença entrou no mundo, nós sabemos, através do pecado. Uma das consequências desse pecado é a enfermidade, é a debilidade humana em relação à fragilidade. Mas graças a Deus, diga graças a Deus, por Cristo Jesus, porque nele foram restauradas todas as condições de plenitude de vida que Deus criou para o ser humano. Aleluia! Amém? A soberana vontade de Deus e a soberania da vontade de Deus, queridos, nós sabemos que não incluía... Quem lembra de Gênesis 1? Ele foi criando todas as coisas, não é? A soberania, a vontade soberana de Deus não incluía doença, não incluía enfermidade, não incluía miséria, não incluía. Desde lá de Gênesis, no capítulo 1, onde todas as coisas foram criadas, Deus ia dizendo que isso foi criado, o mundo foi criado e era bom. As coisas foram sendo criadas e era bom. E tudo que ele ia criando era bom, era bom, era bom. Quem na criação consegue se lembrar de uma única coisa que tenha sido criada e Deus não tenha dito que foi bom? Coroou a criação com o ser humano, com o homem, para governo, para relacionamento com ele. Nesse relacionamento, o crescimento, expansão do reino, expansão, não é? A multiplicação de quem Deus era na terra, sobre a terra, com toda a sua glória, verdade, maravilhas, bondade, saúde, plenitude. Aleluia! Tudo que Deus criou foi bom. E não havia em nada do que está descrito ou descrito na Bíblia, na criação, não há nenhuma menção de algo em relação a enfermidades, doença, miséria. Mas isso aconteceu com a queda do homem. Não foi assim? Assim, pelo pecado, a doença, a enfermidade tiveram acesso para levar o homem à morte, uma vez que ele pecou e agora estava destituído da vida de Deus. Até aí todos vocês têm aprendido, eu tenho ouvido as ministrações e nós já temos sido ensinados a respeito disso. Uma das consequências dessa queda é, de fato, a doença, a enfermidade, essa fragilidade do ser humano. Mas, como nós falamos e declaramos, graças a Deus, porque em Cristo Jesus isso foi resolvido, foi sarado, foi sanado. Nós temos o direito de viver saúde divina, cura divina. Então, o que nós entendemos, desde a criação, é que a vontade de Deus é que o homem ande em saúde divina, ande curado, ande sarado de fato. E lá, no Salmo 107, versículo 20, diz: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Eita glória! Dava para a gente já correr aqui, correr, pular, saltar de alegria, porque quem sabe que Jesus é o verbo de Deus? Quem sabe que Jesus é a palavra, a manifestação, a expressão de quem Deus é? Jesus é a palavra. Então, se Deus diz que ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte, essa palavra já veio, ela já se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, nos substituiu para que nós pudéssemos nele vivermos em saúde, justiça, graça, em tudo aquilo que em Cristo Jesus nós temos. Ele enviou a sua cura, ele enviou a sua palavra e nos curou, ele enviou Jesus e nos curou. Então nós somos curados, nós somos sarados. Diga, eu sou sarada em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus.
E assim sabendo que Deus nos enviou Jesus, enviou a sua palavra, o ministério terreno de Jesus, ele demonstra exatamente isso em todas as suas atitudes, na extensão e expressão exata de Deus na terra. Durante aproximadamente 3 anos e meio, Jesus mostrou que Deus é um Deus que sara, Deus é um Deus que cura. Não apenas isso, mas nós estamos tratando disso hoje. Esse é o nosso assunto hoje. Vemos esse ministério terreno marcado por grande poder e autoridade, que agora foi transferido a nós. Quem lembra lá de Mateus, não é? No capítulo 28, quando ele diz que todo o poder foi dado a ele no céu, na terra, em todos os lugares, e ele transfere esse poder para a igreja, para nós. Aleluia, porque nós somos a igreja. Então agora nós podemos viver, andar curados e sarados, e podemos também andar curando, fazendo bem a todos, como ele mesmo fez e nos ensinou como grande mestre, como grande professor, como aquele que detém o poder e diz, agora faça. Eu fiz, você sabe, eu te dei, agora faça você. Aleluia. Nós só damos aquilo que temos e recebemos dele autoridade, governo, saúde divina. Diga, eu sou curada. Repita, eu sou curada. Ele veio, queridos, para representar Deus em tudo, não é? Para ser obediente até a morte, e morte de cruz, assim ele fez. Ele falava do que via Deus falar, dizia ele, e fazia daquilo que via o Pai fazer. Se ele obedeceu até a morte, morte de cruz, se nós nos lembrávamos por coisas que haviam dito para nós, quando nós éramos pequenos, que Deus tanto fazia o bem, como fazia o mal, tanto curava, quanto colocava a enfermidade, se tivesse sido Deus a colocar a enfermidade, Jesus jamais poderia ter tirado. Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus jamais poderia ter tirado uma enfermidade se fosse Deus a ter colocado. Agora, se o Criador não criou aquilo que seria enfermidade, seria doença, ele não tem em si essas coisas. Ele não tem para nos dar. Tudo aquilo que Deus tem para nos dar, ou tinha para nos dar, ele nos deu. E não inclui enfermidade, não inclui doença, amém? Lá em Lucas, no capítulo 6, seja por palavras, ações, imposição de mãos, pelo toque nas suas vestes, nas vestes de Jesus, nós vemos em todos os momentos a quem recorreu a Jesus, jamais foi lançado fora sem receber dele aquilo que veio buscar. Todos os que buscaram cura foram curados, seja de demônios, seja de enfermidades pequenas ou grandes, não interessa, todos foram curados. Aleluia! Demonstrando assim a vontade de Deus na terra, que todos possamos viver curados. Lá em Lucas 6,19 diz, todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Agora, a pergunta que não quer calar em cada um de nós, por que nem todos são curados? Sabemos que da parte de cada um podem existir impedimentos. Sabe que aquilo que impede as nossas orações também pode impedir a nossa cura? Mesmo porque o que impede a oração impede quando nós oramos ao Senhor pela cura em algum momento. E quais seriam esses impedimentos? Medo, não acreditar na palavra de Deus ou incredulidade, não conhecer a nossa realidade. Foi isso que a irmã Joana falou logo no início. Nós precisamos saber quem somos, o que temos, quem Deus é. Agora, deixa eu dar um exemplo que eu já dei aqui. Quantos de nós tem aquele amigo que conhece desde a infância? Nós, meninas, temos uma amiga que é desde a infância, os meninos têm aquele amigo que é para sempre, e nós os conhecemos de todo o coração. Sabemos e colocamos a nossa mão no fogo por ele. Vamos lembrar desse amigo ou dessa amiga. Se um dia nós levamos esse amigo ou essa amiga para a nossa casa e servimos um jantar, um almoço, temos lá aquele momento de comunhão. Na saída dessa pessoa, nós vemos que falta alguma coisa que nós gostamos muito na nossa casa. Qual o nosso primeiro pensamento? Não,
O meu amigo, a minha amiga não foi. Pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido até o diabo. Pode ter sido, esqueci, botei em outro lugar. Eu não sei, eu esqueci. Vai ver que eu nunca tive isso. Mas o meu amigo não foi. A minha amiga não foi. Não é assim? Aleluia. E por que quando é com Deus, quando acontece alguma coisa, nós dizemos ou colocamos sobre Deus aquela situação? Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Deus, por que isso aconteceu? Como se viesse da parte de Deus, como se Deus tivesse dado legalidade ou permissividade. A legalidade que nós chamamos, ou a permissão que nós entendíamos até então, agora reconhecemos que foi no ato de escolha, na queda do homem. A terra e tudo que estava nela, com o que era bom, e só havia coisa boa no que Deus nos deu, no que Deus deu ao homem. Foi dado ao homem e ele escolheu abrir mão de tudo para ser agora escravo do diabo e das consequências do pecado. Mas quando nós escolhemos por Cristo Jesus novamente, agora estamos livres disso e temos que confiar, fazer do nosso Pai, desse Deus, o nosso melhor amigo e não desconfiarmos mais dele, não desconfiarmos da sua palavra, porque foi essa palavra que ele enviou e nos sarou. Aleluia! Provérbios 4, eu sei que você sabe, você conhece, você lembra. Aleluia! Lá em Provérbios 4. Oh, glória a Deus, porque a tua palavra, Senhor, é a verdade. Nada tem o poder, nada tem a autoridade que ela tem, Senhor. Nada pode ser maior do que a tua palavra e do que o nome de Jesus. Esse nome está sobre todo e qualquer nome, amém? Aleluia! Provérbios capítulo 4. Aleluia! Você chegou lá? Eu também estou chegando. Diz aí, no versículo 20. Filho meu, quem é filho de Deus aqui? Aleluia! Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Aleluia! Eu gosto da versão que diz que é remédio. Aleluia! Aconteceu alguma coisa, saiu do controle, em algum momento, e esse é um outro impedimento, não andar na fé, não andar no conhecimento, andar em falta de perdão, tudo que não provém da fé, entenda isso com o seu coração, porque vai salvar a sua vida, como tem salvado a minha vida. Tudo que não provém da fé é considerado pela palavra de Deus pecado. Às vezes nós achamos que pecado seria só adultério, roubo, falar, não é? As coisas que nós reconhecemos e são gritantes. Mas sabe que todas as vezes que nós não atentamos para a palavra de Deus, numa circunstância, aquilo é compreendido pelo inimigo das nossas almas, por Satanás, pelo diabo que, indireta ou diretamente, está envolvido com toda a enfermidade que quer levar a cada um de nós à morte. Porque o diabo veio a não ser para matar, roubar e destruir. Então, direta ou indiretamente, ele está ligado, de alguma forma, a todo tipo de enfermidade que quer ceifar a nossa vida. E isso dificulta o nosso relacionamento com a palavra em relação de nós entendermos que se alguma coisa não está funcionando, não é a palavra, não é a fé, não é Deus. Mas pode ser alguma coisa que nós ainda não ajustamos em nós mesmos. Falta de perdão é um impedimento à cura, assim como é um impedimento às nossas orações. Não conhecer a nossa realidade, não conhecer o caráter de Deus, não conhecer esse Deus de cura, que nos sara, é um impedimento, porque gera dúvida. E dúvida é contrária à fé, que faz tudo funcionar para a nossa vida, inclusive cura.
Ah, mas eu não pequei. Mas sabe que se nós em algum momento deixamos a ansiedade chegar, como diz a palavra, tudo que não provém da fé é pecado. E aí a gente acha que pecado é só aquela coisa feia, grave, que a gente sabe que tem que ficar fora daquilo. Mas se eu deixo uma preocupação tomar conta da minha vida, além da palavra de Deus, ela se torna uma brecha. E Satanás pega pela palavra, por aquilo que está escrito. Ela não estão andando em fé, porque estão andando no contrário da palavra. Está entendendo? Às vezes a gente acha que o pecado é só aquela atitude ou aquilo que a gente fala de forma, não é? Contrária, que causa alguma coisa grave. Ah, eu tinha ódio de fulano, então eu estava em pecado, resolvi isso. Em algum momento aconteceu isso, eu furtei ou eu andei em adultério. Então, mas sabe que qualquer coisa que nos desalinhe da palavra de Deus é considerado pela própria palavra pecado, um desvio da verdade e se torna brecha. E o diabo, nosso adversário, ele anda ao derredor, só buscando uma brecha. E essa brecha está onde? Não está em Deus, não está nos anjos que estão ao nosso redor, mas está na brecha de nós colocarmos o bracinho para fora da palavra. Toda vez que eu não confio na palavra, toda vez que eu não ando segundo aquilo que a palavra de Deus diz, sou eu que estou colocando o braço para fora daquilo que me guarda, que é a própria palavra de Deus. E essa é a brecha que Satanás precisava para pegar em nós. Porque ele não pode. Ele não pode. Ele sabe que não pode. Então ele lança sussurros, ele lança pensamentos, ele lança circunstâncias, ele pinta quadros. Mas nós temos que olhar para a palavra, porque a fé é do tipo de Deus olha sempre para a palavra. Ah, mas tem o sintoma. Sintoma não é doença. Amém? É o quadro pintado por Satanás para nos tirar do foco, que é a palavra. Aleluia! Quem lembra no Antigo Testamento que foi instruído para que um povo no deserto, que era picado por serpentes mortais, que colocava aquele veneno no sangue deles, olhasse para uma serpente criada, feita de bronze. E quem olhasse para a serpente de bronze seria curado das picadas mortais. Nós sabemos pela própria palavra que assim como aquele povo olhava para a serpente de bronze no deserto e era curado, se nós olharmos para Jesus, somente para Ele, nós seremos sempre curados e viveremos sempre em saúde divina. Isso significa que nós temos que olhar para essa palavra, guardá-la no nosso coração. Ela é saúde para os que a acham. E são saúde e remédio e cura, inclusive para o nosso corpo. Aleluia! Existem sim impedimentos. Eu sei que lá em Lucas, no capítulo 9, todo mundo conhece esse texto. A partir do versículo 23 é onde nós sabemos de Jesus falando: tudo é possível àquele que crê. Eu sei que você conhece, mas até o versículo 41, nessa ocasião, um pai traz o seu filho, que ele diz lunático, não é? Que ele era oprimido, atormentado pelo diabo, e os discípulos não conseguem sarar o menino. Jesus, nesse momento, cura o menino, nós sabemos que o menino é curado, o jovem é curado, e ele é bem incisivo com os discípulos, quando ele diz a respeito da pequenez da fé daquele povo, que devia ter curado o rapaz, deviam ter curado o jovem. E por que não curaram? Porque olharam para as circunstâncias e não olharam para Deus. Ele diz, por causa da pequenez da vossa fé, quando eles perguntam, por que nós não conseguimos? Muitos se detêm a parte do versículo que ele fala a respeito de jejum e oração. Isso é o que nos faz ficar atentos a Deus, amém? O que ele diz é por causa da pequenez da fé de vocês. Porque se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vão dizer para esse monte, passa daqui para colar, e ele passará. E ele não está ali, o texto diz, no primeiro momento que ele usa a palavra fé, ele diz, por causa da fé comum de vocês. A fé natural olhou para as circunstâncias. A fé que vocês usaram foi uma fé, sabe que dois tipos de fé, pelo menos, nós podemos entender. A fé que
vê as coisas naturais, interpreta as coisas naturais. Quem sabe aqui que a Terra é redonda? Quem sabe? Nós sabemos, porque alguém disse e nós acreditamos. Mas eu não fui lá dar a volta na Terra toda, nem coloquei uma fita métrica, nem tirei foto, não é? Eu olhei a foto e acreditei. Tantas outras coisas. Rapaz, eu até achava que entrava no trem aqui no metrô. Eu achava muito que eu entrava no trem e tinha piloto ainda. Sabe que não tem mais? Tem um que não tem. Mas a minha fé era de que tinha. Olha isso. Porque eu ia falar do avião. Vai chegar um momento que não vai ter piloto também. Por enquanto, nós acreditamos que tem. Amém? Ele até fica na porta. Não é? Bom dia, como vai? Tudo bem? Ah, aleluia! Isso é uma fé natural. Eu olho e acredito. E a fé do tipo de Deus é olhar para a palavra e acreditar que tudo que está escrito é a verdade absoluta e ela tem resultado na nossa vida. Como nós adquirimos, a partir do momento que nascemos de novo, uma medida dessa fé vem para nós. Agora nós agimos segundo essa fé. Mas quando ela cresce? Quando nós nos enchemos da palavra de Deus. Porque fé é o resultado de tudo que nós colocamos para dentro de nós. Se eu coloco coisas naturais para dentro de mim, a fé que eu tenho vai ser sempre natural. Mas se eu coloco das coisas de Deus para dentro de mim, essa fé vai crescer segundo é a fé de Deus em nós. E vai ter esses resultados. Então, nós precisamos eliminar esses inimigos da ação da cura divina. E a ação dessa cura divina, ou da atuação dela, sempre vai ser, se eu puder dizer dessa forma, nas esferas espiritual, não é? Mental ou emocional, na alma e no corpo. A espiritual Deus já resolveu para nós em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, nós recebemos salvação e cura. Abre Isaías 53, por favor. Isaías, capítulo 53. Aleluia. Aleluia. Eu sei que todos nós entendemos e glorificamos a Deus pelo verso 4, não é? Diz aí, verdadeiramente, ele tomou sobre si, falando de Jesus, não é? Essa é uma profecia, uma promessa, 700 e alguns anos antes da vinda de Jesus, Isaías já falava como se pudesse ver, e ver aquilo que estaria acontecendo e que nos salvou e nos curou. Diz aí, verdadeiramente ele tomou sobre si, nossas enfermidades e dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou feridas nós fomos sarados. Queridos, você consegue entender que pelas nossas transgressões foi moído, pelas nossas iniquidades, não é? Foi ferido. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Esses versos falam a respeito da nossa salvação, mas falam a respeito da nossa cura em Cristo Jesus. Claro que não podemos deixar de entender que a alma precisa de cuidados, mas a palavra fala em Romanos 12, 2, que nós precisamos transformar a nossa maneira de pensar. Não é? Não se conforme mais com o mundo, não viva mais como você vivia antes, segundo os conceitos do mundo, segundo os pensamentos do mundo, segundo os seus próprios pensamentos por causa do conceito do mundo, mas se transforme como? Pela renovação da sua maneira de pensar, para que você possa viver ou entender, não é? E poder viver a plenitude da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para nós. Quem consegue entender doença como algo bom na vontade de Deus? Ou como algo agradável na vontade de Deus? Ou como algo perfeito na vontade de Deus? Não existe, não tem, não pode. Quem consegue entender doença como algo bom? Não é. Então não é vontade de Deus. E não é vontade de Deus para nós. Amém? Quem consegue entender doença como algo perfeito?
Não, pelo contrário, é uma deficiência, é algo errado, é uma arma de Satanás. Quando que Deus vai usar uma arma de Satanás para fazer alguma coisa? Quando o poder dele é o poder transformador. Ele é perfeito em transformar tudo que é maldição em bênção. Porque o poder, a glória de Deus, destrói o mal. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Sabemos que as enfermidades são muitas na alma. Mas quanto àquilo que é excesso de passado, que nós entendemos como depressão, nós vemos Deus dizer desde lá de Josué: ei, levanta, tenha bom ânimo, seja corajoso, eu estou com você. Vamos para frente. O excesso de futuro, que é a ansiedade, Filipenses 4 fala que nós temos que deixar de lado toda ansiedade. Em 1 Pedro nós vemos Deus falando, ou nos instruindo, a lançar para Ele tudo aquilo que fosse algum tipo de problema que pudesse causar ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. O excesso de presente é o estresse. Mas, sabe, tudo isso nós entendemos pelo próprio Deus, que podemos viver livres, porque Deus é. Ele não era apenas, não é ou vai ser, Ele é em todos os tempos. Ele não tem tempo, presente, passado e futuro. Onde você estiver, Ele já é e está lá por você. Amém? Sabemos que precisamos cuidar do nosso corpo físico, mas Romanos 8:11, e eu fecho o nosso assunto com isso, fala a respeito de aquele, o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Se nós cremos que Ele habita em nós, esse mesmo Espírito vivifica, ou seja, dá vida de Deus para o nosso corpo físico, em poder, em glória, em saúde, em cura, cada célula do seu corpo. Você pode fechar os seus olhos e entender esse poder entrando em cada célula ou preenchendo cada espaço e cada célula do seu corpo, indo desde o alto da sua cabeça, se movendo por cada célula, entrando no seu fígado, entrando no seu estômago agora, passando pelas suas veias, arrancando todo tipo de impedimento de passagem do sangue. Agora o Espírito Santo está vivificando o seu corpo físico, indo nas suas células cerebrais, trazendo tudo aquilo que é preciso trazer para a cura, tanto de neurônios quanto de coágulos. Eu declaro que esse poder de Deus está indo agora no seu fígado, tratando todo o açúcar no seu corpo, tratando seus ossos, entrando nas células dos seus ossos. Não importa se há um diagnóstico médico dizendo a respeito de osteoporose, osteoníase, não interessa, tem um nome, está debaixo do nome que é sobre todo nome, e em nome de Jesus, eu declaro o Espírito Santo vivificando os nossos corpos mortais nessa tarde, indo aos nossos estômagos, indo ao intestino, tratando a medula, tratando tudo aquilo que um dia um médico possa ter dito que está desalinhado. Eu chamo à existência esse alinhar do seu corpo físico, toda a pressão arterial sendo agora vivificada pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro a cura no seu corpo físico se manifestando. A unção da cura, ela é perceptível. Comece a perceber agora essa unção fazendo efeito, realizando no seu corpo, trazendo algo que você até agora não estava sentindo. Ei, eu sei que ela está aqui. Eu sei que o próprio Espírito está curando nessa tarde, entrando e fazendo aquilo que Ele foi enviado para fazer. Ele está vivificando os nossos corpos físicos. Os nossos corpos físicos. Pessoas aqui que não podiam comer o que gostavam. Em nome de Jesus, eu declaro digestão perfeita, digestão perfeita, digestão perfeita. Toda dor de cabeça é ilegal. Em nome de Jesus, toda dor na nuca é ilegal. Toda dor nos rins é ilegal, porque o Espírito Santo vivifica. Ele entra, preenche, trata, torna tudo vivo, pleno. Todos os órgãos
órgãos do seu corpo foram criados para fazer algo preciso. E eu declaro em nome de Jesus, esses órgãos fazendo aquilo que foram criados por Deus para fazer em plenitude. Obrigada, Pai, por mentes alinhadas à tua palavra. Visão, Senhor, ampliada em nome de Jesus. Todo reumatismo, nós damos uma ordem agora. Bata em retirada. Todos os nódulos que existem em corpos aqui presentes, Pai, nós declaramos isso sendo destruído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Eu creio naquilo que o Senhor falou para mim hoje à tarde. Em pessoas completamente curadas. Você creu? É seu. Amém?